se é, digamos, se antecipar demais ou se seria premeditado demais, enfim, se cabe neste momento falar de uma invasão à Venezuela nesses termos que estão sendo aí, pelo menos, divulgados pela imprensa, André. Cláudio, talvez a pergunta seria quando não cabe falar de uma possível intervenção dos Estados Unidos em algum país da América Latina. Quando foi que não existiu essa possibilidade, pelo menos nos últimos 100 anos? Desde que os norte-americanos, por exemplo, se instalaram no Canal do Panamá. Desde então, quando não houve essa possibilidade? Os Estados Unidos vivem em guerra eterna contra a humanidade. Geralmente, quem usa esse termo aqui no Brasil é o jornalista Pepe Escobar, mas os próprios analistas norte-americanos utilizam esse termo em inglês, Forever War, porque, simultaneamente aos ataques contra a Venezuela, nós acabamos de assistir às pressões contra o Brasil, as ameaças de intervenção no México, um país amigo dos Estados Unidos, um país, até diria, submisso aos Estados Unidos durante décadas, foi submisso. Agora, depois do governo de López Obrador e agora com a presidente Cláudia Sheinbaum, que é um tipo de continuidade, porque é do mesmo partido, Morena, o México começou a ter um governo um pouco mais soberano, mas mesmo contra o México, as ameaças foram colocadas, utilizando essa carta do terrorismo, qualificando narcotráfico como terrorismo, porque a legislação dos Estados Unidos considera terrorismo como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Então, se o narcotráfico for considerado terrorismo, pode ser o pretexto para uma invasão, uma intervenção direta dos Estados Unidos contra qualquer país. E a bola da vez é a Venezuela. A Venezuela sempre está na mira dos Estados Unidos, como diversos países aqui da América Latina. Os Estados Unidos está deixando bem claro que a doutrina Monroe não morreu. A América para os americanos. A América Latina sendo o quintal dos Estados Unidos. Isso, desde o século XIX, está posto, está colocado. Os Estados Unidos nunca deu um passo atrás nessa doutrina, seja a Casa Branca ocupada por democratas ou republicanos. Independente da gerência de plantão, Cláudio, os Estados Unidos sempre estiveram com essa presença ostensiva na América Latina. Então, a pergunta seria, quando não houve a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos na América Latina, nesse caso na Venezuela? Agora, obviamente, o governo Trump, de forma até mesmo sagaz, utiliza a Venezuela, que é um estado que se tornou uma espécie de pária no continente, e não digo pária aqui querendo, de forma alguma, atacar a Venezuela, mas houve uma campanha midiática, pelo menos nos últimos 15, 20 anos, de difamação contra a Venezuela. Além de difamação, de demonização da Venezuela. Então, obviamente, a opinião pública nos Estados Unidos, a opinião pública interna, não se opõe a uma intervenção na Venezuela, não há grandes reações, e mesmo no nosso continente, os países latino-americanos não se manifestam de maneira contundente contra uma possível agressão dos Estados Unidos contra esse país, a Venezuela. Agora, óbvio que nós temos que lembrar sempre que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, ao fim e ao cabo, tudo é por conta do petróleo, Cláudio. E se nós olharmos por o que, na minha opinião, é o maior exemplo da insanidade e da mentalidade assassina dos Estados Unidos, independente, volto a dizer, de quem ocupe a Casa Branca, seja democrata ou republicano, olhemos para o Oriente Médio, é o maior exemplo disso. Em 2003, com essa desculpa que agora Donald Trump usa em relação à Venezuela de terrorismo, porque quer qualificar narcotráfico de terrorismo para assim poder ter as justificativas para uma intervenção na Venezuela. Em 2003, George Bush, nesse caso era republicano também, George W. Bush, Bush filho, usou a mesma desculpa de terrorismo para invadir o Iraque, alegando que o Iraque de Saddam Hussein tinha armas químicas. Invadiram o Iraque, destroçaram aquele país, mataram 1 milhão
de civis iraquianos no baixo, e alguém, em sã consciência, hoje, vai vir aqui, ou em qualquer ambiente público, dizer que aquilo ali foi em prol da democracia? Ou foi para se apoderar do petróleo iraquiano? 1 milhão de civis mortos, estatísticas conservadoras, estimativas conservadoras. Para não exagerar, 1 milhão de civis mortos. Em 2003, iniciaram essa invasão alegando que o Iraque tinha armas químicas. Depois, os inspetores da ONU entraram no Iraque junto com os inspetores norte-americanos e não encontraram absolutamente nada. Tiveram que admitir que o governo Saddam Hussein não possuía armas químicas. Então, o que esperar de um país desse? Que até os anos 60, como relembrou o professor Rames, tinha segregação racial legitimada por lei. O apartheid era legitimado por lei nos Estados Unidos. Os negros tinham diferentes escolas, diferentes hospitais, não podiam beber água no mesmo lugar e tinham que se levantar no ônibus para que os brancos sentassem. Era um regime de segregação racial. Ora, muito se critica o apartheid da África do Sul e o apartheid nos Estados Unidos, que durou até meados dos anos 60. Muita gente que está nos assistindo já era nascido quando eles estavam praticando uma segregação racial, um apartheid generalizado, legitimado por lei. O que esperar de um país desse? O próprio filósofo estadunidense de origem judia, Noam Chomsky, afirmou que os Estados Unidos armaram mais de 100 mil homens no Afeganistão para lutar contra o governo do Partido do Trabalho do Afeganistão, governo de orientação socialista nos anos 80, para prejudicar a União Soviética. Armaram 100 mil mujahideen. Eles chamavam os mujahideen, ou seja, guerrilheiros islâmicos, e aí sim fundamentalistas, eles chamavam os mujahideen de freedom fighters, guerreiros da liberdade. Há uma foto icônica do presidente Reagan reunido com a liderança dos mujahideen, e que foi o embrião, é claro, da Al-Qaeda, do Talibã, posterior ali naquele momento no Afeganistão. Tudo isso que nós assistimos no Oriente Médio, que hoje eles chamam de terrorismo, foram os próprios agentes dos Estados Unidos que financiaram, treinaram e armaram até os dentes a partir dos anos 80. Eles são os responsáveis pelo surgimento do que eles hoje chamam de terrorismo. E agora querem usar essa carta de terrorismo, essa desculpa, essa justificativa para uma intervenção na Venezuela. E nós observamos aqui no Brasil muita gente, mas muita gente mesmo, repetindo, igual papagaio de pirata, o discurso da CNN e da Globo News, dizendo que Nicolás Maduro é ditador, que é um governo totalitário. Ora, ainda não perceberam que esse não é o cerne da questão? O adjetivo totalitário ou não é utilizado para governos que se opõem aos interesses dos Estados Unidos. Eles não têm problema nenhum com a Arábia Saudita. Problema nenhum com aquela monarquia wanabista perniciosa, né? Um regime pernicioso no Oriente Médio. Quando querem criticar algum governo ou algum sistema político, falam em repressão das mulheres, eles atacam o Irã, onde as mulheres são maioria nas universidades, por exemplo. Aqui não se trata de defender as posições da República Islâmica do Irã, é apenas uma constatação, são fatos. Mas na Arábia Saudita, onde as mulheres até pouco tempo atrás não podiam nem ao menos dirigir, não há críticas, não há ataques. Então, essa taxação
de ditadura ou governo totalitário, ela deve ser desconsiderada nas nossas análises. Nós não podemos nem mesmo considerar essas afirmações que vemos na mídia hegemônica, que, como eu disse aqui, é mero sinal repetidor dos interesses de Washington.